Oi, gente, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai começar com ação processual penal. Eu tô gravando aqui através do computador, através do Zoom, porque o meu celular, ele acabou com a memória dele. Então, vou pelo menos fazer por aqui, até eu conseguir aumentar um pouco a memória dele, tá bom, gente? Vou tentar que não haja prejuízo, nem um pouco para vocês. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela, tá? Dos slides. Então, vamos começar. Ação processual penal, né? A gente viu lá no começo do ano a respeito do inquérito policial, né? Como que acaba o inquérito policial? Acaba com o relatório final. A partir do relatório final, o que vai acontecer? A autoridade policial encaminha ao órgão acusador, que é o Ministério Público, né? Aí nós vimos a questão de competência, que pode ser tanto federal quanto estadual, né? Bom, quando o Ministério Público oferece uma denúncia, o que ele está fazendo? Ele está iniciando a ação processual penal. O objetivo dele, portanto, é manejar a pretensão acusatória. E é a partir dessa pretensão acusatória que todo deslinde, todo caminho processual vai se seguir, tá? Então, gente, qual que seria uma justificativa, né, para ação penal? Bom, a justificativa política da ação penal é você conseguir separar as funções de acusar e julgar, tá? Além disso, é um raciocínio lógico que a separação entre as funções de acusar e julgar faz com que haja uma maior imparcialidade do órgão julgador, né? Então, se o órgão julgador tivesse a iniciativa de manejar a ação processual penal, teríamos, aí ele é um prejuízo direto à imparcialidade, né? Então, por isso que a ideia é trazer uma jurisdição inerte e separada, né? Segregada da função de acusar, tá? E qual que é o conceito da ação processual penal? Ó, vamos lá. A ação processual penal no Brasil pode ser conceituada como poder conferida ao Ministério Público, outras autoridades públicas e sujeitos privados. Por que eu coloquei isso, sujeitos privados? Porque depois a gente vai ver que existe uma espécie de ação chamada ação de iniciativa privada. Ou seja, o próprio ofendido poderia manejar a ação processual penal. A gente desculpa, tô com um pouco de dor de garganta. Mas, via de regra, a ação ela é pública, né? Depois a gente vai trabalhar isso depois. Sendo pública, a sua titularidade é do Ministério Público, tá? Então, o poder conferido a esses órgãos de provocar a jurisdição, eis que ela é inerte, né? Em relação a um caso penal, visando a instauração do processo penal principal. Sim, é a partir dessa pretensão acusatória que o processo penal vai seguir o seu caminho, né? Ou o conhecimento de outra questão que deve ser objeto de um provimento jurisdicional, tá? Outras modalidades de ação processual penal. Essas outras modalidades a gente deixa quieto porque existem ações autônomas impugnativas que não são objeto do nosso estudo. Mas aqui elas se inseriram nesse conceito do Marco Aurélio apenas para entender que toda ação processual penal significa, né, a separação entre acusar e julgar, de modo que o quê? A jurisdição apenas se movimenta a partir de uma provocação, né? E ação e processo? Bom,
A ação, como o próprio nome já nos remete, né? O que é ação? Algo em movimento. Algo em que sai da inércia para estar em movimento. Lembram lá em direito penal que vocês viram lá conceito de ação, etc? Então, o que a gente extrai? Que ação é um movimento, né? Lá em ação, movimento, lá em direito penal, ação é um movimento corporal, né? Voluntário. Então, aqui a gente entende ação também como movimento. Mas esse movimento é para quê? Para provocar a atuação jurisdicional, tá? Eis que, via de regra, antes de qualquer provocação, é inerte. Precisa sair da inércia, a jurisdição, mediante uma provocação. E essa provocação é feita pela ação penal, tá? Já o processo, ele é entendido como um conjunto de atos dirigidos a um fim. Qual é esse fim? A resolução desse caso penal. Então, se a ação é um movimento a dar ensejo a uma provocação jurisdicional, a fim de resolver um caso penal, o caminho para que isso seja atingido, ou seja, a resolução do caso penal, é o processo, tá? Sendo assim, o princípio da indeclinabilidade da jurisdição é contemplado pela existência do processo, né? Mesmo quando não houver ação, tá? Então, a ação nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Então, se nos crimes, via de regra, a ação é iniciada com a denúncia ou com a queixa nas ações penais privadas, nas contravenções é iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria, tá? Condições da ação, tá? Bom, não é toda denúncia, não é toda queixa que pode provocar a jurisdição a fim de resolver um caso penal, tá? Por quê? Porque existem espécies de provocações que não são hábeis, porque não são suficientes. Anotem esse termo, suficientes. Vamos lembrar que quando a gente trata de inquérito, a gente também precisa de alguns requisitos, né? A gente precisa o quê? De indícios mínimos de autoria e uma prova da materialidade. Se para o inquérito a gente já exige elementos, porque não é assim tão simples qualquer acusação, qualquer notificação, qualquer notícia de fato poderia ensejar um inquérito, porque isso causa sim desabores na vida de um acusado, de um investigado. Imaginem então uma ação penal sem fundamento e dando ensejo a um processo penal. Logo, para que a gente tenha um caminho a fim de resolver um caso penal, a ação penal deve ter suas condições. Sob pena do quê? Da gente desnaturar o sentido do processo penal. Processo penal, ele é custoso. O processo penal, além de ser custoso, ele gera, embora não imediatamente, gera um prejuízo à liberdade do sujeito. Às vezes, liberdade mesmo, aquela física, mas muitas vezes também é a liberdade de ir e vir sem saber que nada deve. Não é tão fácil assim você ter um processo penal, né? Então, a fim de evitar tudo isso, acusações infundadas, a gente precisa de certas condições, tá? E o primeiro ponto, a primeira premissa que a gente tem que ter na mente é que precisamos tirar da nossa cabeça os conceitos de processo civil. Se vocês forem lembrar, logo quando a gente ainda tinha aula física, né? Eu dei o exemplo de um acidente de carro e o comparei com a indenização vinda de um acidente de carro.
No processo civil, você pode muito bem chegar no teu companheiro e falar assim: amor, você quer uma indenizaçãozinha aqui pela essa batida de carro? Vou lá, dou X reais. Tá resolvido. Se eu fiz ou não fiz, tá resolvido. Agora, uma acusação, um processo penal, se você foi sentenciado, condenado ou teve alguma medida restritiva de liberdade imposta em razão desse processo penal a você, nada, nenhum valor vai restituir a sua liberdade, né? As consequências de um processo penal são muito mais graves do que as consequências de um processo civil. O que isso significa? Que eu não posso, então, trabalhar com os requisitos de processo civil. Preciso trabalhar com requisitos próprios de processo penal. Até porque meu objeto é diferente, né? Se lá no direito civil, no processo civil, a gente trabalha com ilícitos civis, com resoluções de casos civis, com distratos contratuais, com inadimplementos, aqui a gente fala de crime. Crime tipificado no Código Penal. Então, a gente precisa ter essa exigência mais grave, porque estamos lidando com um objeto que é um crime. E o resultado desse crime é a sanção penal. Sanção essa que vai ser analisada, né? Pretensão de sanção, melhor dizendo, que vai ser analisada por meio de um processo penal. Não há como trazer os mesmos requisitos de processo civil para o processo penal, tá? Antes da reforma de 2008, nós tínhamos, né, essas condições mais específicas na lei de processo penal. Então, antes se dizia o quê? Que a denúncia ou queixa seria rejeitada quando o fato não constituir crime, quando já houver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, quando houver ilegitimidade de parte ou falta de condição exigida pela lei para exercício da ação penal. Com a reforma de 2008, esse artigo ficou revogado. Porém, algumas das suas ideias, alguns dos seus elementos foram transpostos para o artigo 395, tá? No qual fala sobre a rejeição da denúncia ou queixa. E diz o seguinte: a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Já vamos entender o que é isso, mas significa quando não atingir elementos formais, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, embora esse dispositivo se refira a condições para o exercício da ação penal, o legislador não especificou em que consistem tais condições. Então, cabe o quê? A doutrina trazer tudo isso, né? E o primeiro requisito, a primeira condição é a tipicidade aparente. Então, vamos lá. O 395, o inciso 1, for manifestamente inepta. Isso a gente já vai entender que significa hipóteses de elementos formais, que estão consubstanciados no artigo 41 do CPP. Mas, no inciso 2º, diz faltar pressuposto ou condição para o exercício da ação penal. E nesse elemento, no inciso 2º, a doutrina vai trazer para a gente que o que compõe esse exercício da ação penal? A primeira, tipicidade aparente. Eu preciso que o fato seja típico. Eu não posso aqui, embora puto da cara, dizer que fulaninho de tal furou fila e que por isso ofereço denúncia em razão daquilo. Se a conduta de furar fila, por mais antiética e imoral que ela seja, não é crime. Não existe tipicidade aparente, tá? Então, eu preciso que a imputação traga um crime. Mas é lógico, a gente está falando aqui de um início de processo.
É evidente para que a gente saiba se de fato aquela conduta narrada se amolda evidentemente ali e cabe uma sanção penal, a gente vai precisar de um processo. Mas, para esse pontapé inicial, para exercício desse movimento processual, precisamos que o fato aparentemente constitua crime. Tá? Então, lembram lá de conceito de direito penal. É necessário um injusto penal. Tá? Então, o fato constante na imputação deve ser certo e determinado. Não posso aqui ficar falando ilações, coisas muito abstratas que não estejam disciplinados em lei. Preciso de um fato típico. Embora estamos falando aqui apenas um pontapé, mas para esse pontapé, ele precisa de aparentemente ser um crime. Isto é, representativo de um trecho de realidade vivida, que guarde, essa parte mais importante, que guarde correspondência a um modelo abstrato cunhado na lei penal. Ou seja, é necessário que aquela conduta determinada aparentemente se amolde a um crime. Se a gente vai ter certeza ou não se aquela narrativa fática se amolda a um crime, somente com o processo penal, somente com o caminho. Mas para esse início, eu preciso pelo menos de um indicativo que aquela valoração fática seja também valorada legalmente, tá? A cientificidade aparente enfrenta um problema de condição da ação desde uma ótica valorativa, que diz a adequação da descrição da imputação fática contido na denúncia, ainda que aparentemente ao fato provado. Só teremos certeza no final. Mas, para esse início, precisamos dessa aparência de tipicidade. Tá? Vale dizer, o comportamento humano na inicial deve ser subsumível ao suporte fático hipotético de uma norma penal incriminadora. É você pegar o fato vivido, a experiência da realidade, ou seja, a narrativa fática da denúncia, e saber se aquilo se amolda a um ilícito penal. Tá? Punibilidade concreta. Também, embora de maneira também bastante genérica, que o artigo 43, né, trazia para a gente precisa também entender o que significa essa punibilidade concreta. Punibilidade concreta, então, se o injusto significa, lá do direito penal, fato jurídico, fato típico e... Ai, meu Deus. Ação típica, antijurídica e culpável, né? O culpável, aqui de acordo com o conceito analítico de crime, significa a punibilidade. Esses três outros componentes se referem ao injusto. Então, se eu tenho um injusto aparente que se refere lá à primeira parte, tipicidade aparente, eu preciso, além disso, de uma punibilidade concreta. O fato precisa ser culpável, tá? E para que um fato seja culpável, dentre os seus elementos, existe a punibilidade concreta. Ou seja, eu preciso que aquele fato não esteja extinto, seja em razão da decadência, prescrição, renúncia, perdão judicial. Hipóteses do artigo 107 do Código Penal. De nada adianta eu mover uma denúncia, tal pontapé para início de um processo penal, se o fato está prescrito, né? Então, eu preciso de uma punibilidade concreta. Perfeito? E, além disso, eu preciso de legitimidade de parte. Legitimidade de parte se refere apenas à parte autora, ou seja, quem maneja a ação penal. Se for uma ação penal de iniciativa pública, depois a gente vai entender o que significa pública e privada, a iniciativa pública se refere ao Ministério Público. Então, quem exerce a acusação precisa ter legitimidade para isso, tá?
Então, é necessário que seja promovido por uma parte legítima. Não pode nós aqui, que não possuímos a investidura do cargo de Ministério Público, promover uma denúncia. Podemos, depois, quando a gente entender o que é uma ação de iniciativa privada, fazer uma queixa. Mas a queixa, que se refere a ações de iniciativa privada, quando o próprio ofendido faz acusação, a denúncia, que na grande maioria dos fatos, se refere à legitimidade exclusiva do Ministério Público. Exemplo, eu, Maria Augusta, não posso apresentar uma denúncia por um crime de roubo, ainda que eu tenha sido a vítima. O que eu posso fazer? Ir lá na autoridade policial, fazer o boletim de ocorrência, a autoridade policial vai investigar, vai fazer o relatório final, vai encaminhar ao Ministério Público e ele, entendendo presentes os requisitos e as condições para exercício da ação penal, ele, investido no cargo de Ministério Público, vai fazer o quê? Apresentar a minha denúncia. Ainda que a vítima tenha sido eu. Professora, e o tal da assistente à acusação? Sim, existe? Existe. Existe a possibilidade de você auxiliar a acusação? Sim, mas como o próprio nome diz, assistente. O assistente não pode manejar sozinho uma denúncia. Quem deve manejar é o órgão acusador, que no caso das ações penais públicas é o Ministério Público. Tá? Além disso, é necessário justa causa. O que é justa causa? Por favor, não confunda com uma causa justa. E aqui não existe conceito nenhum de justiça atrelado a esse conceito. Justa causa é o conceito mais fácil e que gera maior confusão na doutrina processual penal. Mas é muito simples. Justa causa significa indícios suficientes, probatórios, de autoria e materialidade. Indícios probatórios de autoria e materialidade. Eu não posso, novamente, manejar. Se no inquérito eu já não posso manejar uma notícia crime, né? Não posso dar início a um inquérito policial sem indicativos de autoria e materialidade, muito menos uma ação penal. Então, o Ministério Público, quando ele vai oferecer uma ação penal, ou o ofendido, quando ele vai apresentar uma queixa-crime, precisa de indícios probatórios mínimos acerca da autoria e materialidade. Não é à toa que, muitas das vezes, o Ministério Público pede a volta do inquérito à autoridade policial para novas diligências, para descobrir aí melhor os indícios probatórios. Porque precisamos do quê? De justa causa para dar início à ação penal. Caso contrário, não dá. Tá bom? Gente, condições específicas da ação penal, vou dar então na próxima aula. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para minha telinha. E a dificuldade aqui está grande. Ai, não sei mexer nessas coisas. Pera. Aqui. Aqui. Stop share. Aê, aê, deu certo. Então tá, gente. Então essa era a nossa parte da aula. Depois iremos começar com condições específicas da ação penal. Volto a dizer, qualquer dúvida, dá uma ligada, tá? Ligada não, né? Manda um WhatsApp que é melhor. Ou e-mail, melhor. Gente, um grande beijo. Até. Tchau, tchau.